Será que funciona esse verdadeiro Ho'oponopono? Namastê! Seja muito bem-vindo à quarta aula do Desafio Atma Ho'oponopono. Que aula que nós estamos? Quarta aula. Hoje você vai descobrir como ser o elo dos milagres na sua família e salvar os teus relacionamentos e ainda ajudar as pessoas que você mais ama, até mesmo os seus animais de estimação. Então, a gente já viu aqui no nosso treinamento, no nosso desafio. Posso mostrar aqui? Olha, pode. Essa imagem aí, essa imagem será explicada em detalhes nessa nossa aula. Inclusive, você vai entender que existe algo oculto nos nossos relacionamentos que faz com que você não consiga ter felicidade, que você não consiga manifestar abundância divina, que você não consiga ter prosperidade e realizar sua missão de vida. E esse algo está oculto nesse desenho aí que o Nico mostrou para vocês, que vocês vão descobrir já. Então, lembra, gente, da nossa primeira aula, que nós começamos entendendo a fundo esse nosso slide aqui, que ou você vive a partir da mente comum, dominada por memórias limitantes, ou você vive a partir da mente ho'oponizada, a partir da inspiração da sua alma. E nós, o tempo todo, na aula 1, 2, 3, nós falamos sobre você. Agora, a gente vai entender o que essa sua energia tem a ver com a energia das pessoas que você se relaciona, seja no seu casamento, seja na sua família, né, com seus filhos, com seus familiares diversos, com seus amigos. Então, como que é a sua energia? E aí você vai finalmente entender por que você tem visto depoimentos dos nossos alunos, como o do Diego, que diz assim... que ele começou com o livro do verdadeiro Ho'oponopono, depois ele fez o seu mapa da alma, daí ele começou a fazer o tratamento da abundância divina, que é um dos tratamentos do Atma Ho'oponopono, outras meditações do canal fez também, e ele falou, isso mudou minha vida e salvou o meu casamento. Olha só. Então, por que quando ele aplicou os conhecimentos do verdadeiro Ho'oponopono, isso salvou o casamento dele? Ou como a Gláucia, que está falando assim, o meu relacionamento com a minha mãe está cada dia melhor, depois que comecei a praticar o verdadeiro Ho'oponopono. Por que ela praticou e o relacionamento com a mãe dela se transformou? Ou como a Silvia Regina que diz, né? Ela comentou, celebrou as vitórias dela, melhorou a qualidade do sono, sentindo mais energia, mais confiante, mais leveza, um estado de presença incrível, menos ansiedade. E o que eu quero que você preste atenção nessa nossa aula, por que quando a Silvia Regina aplicou os tratamentos nela, o mais incrível que fazendo os tratamentos em mim, o meu marido está cada dia mais calmo, e aconteceu um reequilíbrio financeiro. Essas duas coisas. O meu marido está cada dia mais calmo. Como que se o marido não fez nada, o marido melhorou? Você vai ter a resposta agora. E por que aconteceu um reequilíbrio financeiro? A gente já falou sobre abundância divina na aula de ontem. Só que ontem não foi o assunto, uma coisa que eu vou revelar, um tópico, um The Jump of the Cat, nosso terceiro The Jump of the Cat, que o Tropeço vai trazer para você, que você vai descobrir aqui na nossa aula de hoje. Preparados? Vamos lá? Então... E esse relato da Silvia Regina é bem interessante porque, né, quando ela fala que ela está fazendo nela, o marido está melhorando e o casal, vamos dizer assim, as finanças do casal, né, estão com mais reequilíbrio financeiro. Por que isso, né? Porque eu acho que uma das coisas mais graves hoje, a gente às vezes não pensa sobre isso, né? Eu não sei se você já pensou, mas é que quando o casal, né, mulher, homem, mulher, homem, companheiro, companheira, casado, enfim, você entendeu, mora junto. Quando você está como um casal e esse casal ele não está unido, vamos dizer assim, ele está dividido, a energia do casal também fica dividida por conta das memórias limitantes da mente comum. E aí as finanças também ficam rachadas, também existe uma fissura. Então as memórias limitantes, eu lembro quando a gente fez a piscina aqui em casa, o pessoal fez todo um processo, a gente, né, explicou no Namastê Sagrado direitinho, e para encurtar a história aqui para vocês, então eles fizeram tudo com concreto, e aí quando vieram os caminhões de concreto, né, que é uma piscina de concreto,
já tinha um produto nesse cimento que foi misturado nos caminhões, que era um Penetron lá, que é uma coisa lá que é muito forte para vedar tudo. Depois veio o pessoal das mantas com aqueles maçarico e fizeram com piche, com aquela coisa preta, tudo, ficou tudo envelopado preto. Depois veio o pessoal, fez mais um outro produto ainda, e depois o cara, quando foi botar ainda o azulejista, todos os azulejos lá, ele ainda aplicou mais um produto. Para que isso? Para que não fique nenhuma fissura, para não entrar água, porque se uma pequena fissura começa a entrar água, o resultado depois ele pode ser catastrófico. E nos relacionamentos é a mesma coisa. Pequenas fissuras podem gerar resultados catastróficos no seu relacionamento. Seja com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, seja com o marido, com a esposa, companheiro, companheira. E quando a gente fala, quando ela diz assim que as finanças se reequilibraram, é justamente isso. Porque não existe nada mais ruim e perigoso do que um casal com memórias limitantes e com essa energia dividida com fissuras. As finanças deles vai literalmente para o ralo e você não entende muitas vezes. Agora você já sabe que é por conta das memórias limitantes e por conta do que a Diva vai nos mostrar no próximo slide. Depois dessa tua explicação, a gente já podemos até encerrar a aula. Né? Não, mas isso é tão importante que o Nico falou. É muito sério, né? É muito sério isso, E a gente tende a subestimar o poder disso. A gente não olha para isso muitas vezes. E nisso, né, Amanda, a gente é muito grato, né? Especialmente aqui nesses dois aspectos, ao mapa da alma e ao verdadeiro Ho'oponopono, né? Esses dois sistemas. Porque o mapa da alma, quando a gente descobriu a nossa identidade da alma, a Amanda dela e a minha são diferentes, a gente começou a se respeitar mais o ritmo. Eu entendo mais qual é o ritmo da Amanda e a Amanda entende qual é o meu ritmo. E isso faz uma diferença em relacionamentos amorosos, relacionamento com filho, com pai, com mãe, com irmãos, que assim, é um divisor de águas. É da água pro vinho, literalmente. E o verdadeiro Ho'oponopono, ele tem, nos últimos anos, né, desde que a Amanda começou a trazer ele para a internet em 2022, ele literalmente salvou o nosso relacionamento e salvou as nossas finanças. Então, ao mesmo tempo em que a gente teve muitos desafios financeiros por conta de construção de obra e tudo mais, e o verdadeiro Ho'oponopono nos ajudou muito nisso, né, os tratamentos, o conhecimento, ao mesmo tempo o nosso relacionamento se fortaleceu num momento em que provavelmente o relacionamento teria ficado muito ruim, teria sido afetado. Uhum. Então, o Atma Ho'oponopono, ele é como, sabe, quando você vai, quando você, por exemplo, sei lá, se você vai mergulhar numa água que é muito fria, que nem os surfistas fazem, eles colocam aquela roupa toda, que é manga longa, que vai até nos pés e coloca aqui para quê? Para que aquela coisa sustente o calor deles. E o Atma Ho'oponopono é isso, ele é uma blindagem, é como se você tivesse com o seu relacionamento bom, hein? Totalmente seguro, sabe? É que nem você tá com a sua casa fechada, com alarme, tudo bonito, com câmera. É isso que o Atma Ho'oponopono faz para você. Ele não fala mais de medo, nem de discussão, nem de briga. Ele fala de amor, ele fala de acolhimento, ele fala de liberdade, ele fala de cada um no relacionamento ser o Atma com 100% de poder. E quando esses dois Atma, com essas duas almas com 100% de poder, estão unidas numa mente ho'oponizada, primeiro uma pessoa, no caso, né, você fazendo, e depois ajudando a outra pessoa também nesse processo, meu Deus do céu, as suas finanças, elas decolam. É uma coisa incrível isso, sabe? O relacionamento decola, a saúde dos dois, que nem a Amanda e eu, a gente começou a cuidar da saúde, as nossas finanças começaram a melhorar, o nosso relacionamento começou a melhorar, e a gente nem sabe de onde que tá vindo, né, Amanda? Isso ou algo melhor, que nem você aprendeu na aula 3. Por isso que você não tem como controlar o processo. Se você tenta intencionar, como a gente falou na aula de ontem, você não vai conseguir. Agora, quando você se abre para a inspiração da alma, as coisas dão certo. Então, olha só, agora eu vou compartilhar um slide bem importante. Presta atenção. É uma sequência de slides, na verdade. Vou até me colocar aqui para o outro ladinho. O pessoal comenta muito no chat que eles amam teus slides. Então, quem tá amando os slides, já deixa um like aí no vídeo. Deixa um like, porque é eu que faço os slides com muito carinho e capricho para vocês. E para que a mensagem chegue assim da melhor forma para vocês. Então, olha só. Nós estamos todos conectados com as pessoas que nós temos um relacionamento. A partir do momento que a gente estabelece um relacionamento, nós nos conectamos energeticamente. Existe uma conexão energética, um laço energético. E o verdadeiro Ho'oponopono chama esse laço energético de quê? Corda Zaka.
cordas ACA. Então, existe uma corda ACA que me conecta ao Nico, que me conecta a todas as pessoas que eu estabeleço, meu professor de tênis. Então, as pessoas que eu começo a estabelecer um relacionamento, existe essa corda ACA. E essa corda ACA, ela me conecta com as outras pessoas e também ela me conecta com os meus pets, com os nossos animais de estimação. Então, existe essa conexão. Então, você está conectado. Se você tem um gato, se você tem um cachorro, um animalzinho, você estabelece essa conexão energética. Então, existe uma corda invisível, é como se existisse uma corda invisível mesmo, e na sua energia que está conectando vocês dois, tá? E aí, nessa corda, né? Então, imagina essa corda, bem como essa linha ali que você está vendo. Ela funciona em forma de onda. O que nós falamos ontem? Que quando existe essa onda, o que passa por ali? Informações. Informações. Então, nós compartilhamos, através dessas cordas ACAs, desses laços energéticos, pensamentos e sentimentos positivos, por exemplo. Quando eu tenho pensamentos e sentimentos positivos sobre o Nico, nossa, olha só como o Nico explicou bem, nossa, que legal o Nico falando sobre isso, nossa, olha como o Nico me ajuda, olha isso. Então, tudo que eu penso das coisas positivas em relação àquela pessoa e em relação à vida mesmo, a minha própria energia, essa outra pessoa está recebendo. Então, a gente se retroalimenta. Então, tudo que eu penso e sinto, eu compartilho para o Nico. Ele recebe isso e me manda de volta. E aí eu recebo essa energia dele e mando de volta. E a gente fica nesse fluxo de dar e receber, compartilhando pensamentos e sentimentos positivos. Perceba que é compartilhando. Não é eu dou pensamentos positivos para ele e ele me dá pensamentos positivos. Não é assim. Compartilhar é dividir, é compartilhar, entende? É um fluxo, uma troca dinâmica que acontece ao tempo todo. Entendido essa parte? Entendido, Diva. E aí, muito bem explicado. O que mais nós compartilhamos também através dessas cordas ACAs? Nós compartilhamos memórias limitantes compartilhadas. Memórias limitantes compartilhadas. Então, olha esse slide. Assim como nós compartilhamos pensamentos e sentimentos positivos, sabe essa memória de medo, essa memória de escassez, essa memória de frustração, essa memória de mágoa, essa memória de crítica, de julgamento, tudo isso também passa pelas cordas ACAs. Eu compartilho com essa pessoa. Aqui, no caso, eu não sei se ainda é o tema dos próximos slides, aqui tu está falando das pessoas que você está convivendo, né? Isso, não estamos falando daquele tipo especial de corda ACA ainda. Não está falando ainda dos familiares, não, ainda tal. não. Então tá bom. Então aqui eu tô falando de todo tipo de relacionamento, com o marido, com os amigos, no trabalho. Então todo tipo de pessoa você estabelece essas cordas ACAs. Então qualquer pessoa. E vale também para os seus filhos, mas a gente vai aprofundar a questão dos filhos daqui a pouquinho. Para te dar um exemplo, né, tentar ajudar na parte dos exemplos, pense o seguinte, quanto mais frequência você tem nesse relacionamento, né, lembra que esse relacionamento ele pode ser físico ou ele pode ser online. Você está ali no grupo, você está todo dia trocando mensagem, você está conversando, perfeito. você está... Então, quanto mais frequente, reiterado e intenso é este relacionamento, mais forte vai ser as memórias compartilhadas, né? Vai ser mais poderoso, essas cordas ACAs vão ser mais fortes. Se é uma pessoa que às vezes você vê uma vez por ano, que você não tem relacionamento nem no WhatsApp, nem nada, que você não tem sentimento em relação a ela, né? Vai ser muito pouquinho. Agora, isso presta muita atenção agora. As pessoas que você convive de forma reiterada, todo dia, toda semana, com muita frequência, está sempre conversando, está sempre trocando ideias, vamos dizer assim, essas pessoas, você está afetando a vida delas e elas estão afetando a sua vida. Se você hoje convive com pessoas que acreditam que está tudo ruim lá fora, que só tem escassez lá fora, que só tem crise lá fora, que nesse ano não dá para fazer nada porque esse ano está acontecendo XYZ na economia, na política, no mundo, no exterior, nos Estados Unidos. Se você convive com pessoas que acham que todo mundo só quer tirar proveito dos outros, se você convive com pessoas que não falam a verdade, se você convive com pessoas de forma frequente, pessoas que mentem, pessoas que enganam os outros, pessoas que não cumprem com as suas obrigações, vamos dizer, legais, que elas estão... Se você convive com esse tipo de pessoa, de forma reiterada e intensa, você está compartilhando memórias com elas. E essas memórias que elas têm em relação à escassez,
à economia, ao mundo, a mentiras, a valores, né? Se você convive com pessoas que não têm valores e princípios corretos, você está sendo afetado nesse exato momento por essas memórias compartilhadas. Isso, e perceba nesse exemplo que o Nico falou, muito bem explicado, que essa memória ela é compartilhada. Por que você acaba sendo afetado negativamente por essas memórias? Porque ainda existe em algum nível do seu subconsciente algum tipo de memória que está em ressonância com aquilo. E você muitas vezes nem imagina que pode existir isso guardado lá no seu porão. Então existe algo em você que ainda não foi limpo, que ainda não foi tratado, que permite se compartilhar. Então você não é uma vítima das memórias negativas das outras pessoas. É porque existe ainda uma espécie de sintonia. Os próximos slides vão fazer sentido. E aí, quando você faz os tratamentos do Atma Ho'oponopono, né, Diva, para limpar essas memórias limitantes, o que vai acontecer quando você faz os tratamentos para limpar essas memórias limitantes? Você, por óbvio, você está fazendo em você os tratamentos do Atma Ho'oponopono. Você vai limpar as memórias em você. E aí você viu, você vai elevar a sua energia, você vai estar com uma mente mais positiva, você vai estar com uma mente mais amorosa, com uma mente mais verdadeira, mais serena. Você vai estar sendo cada vez mais positivo, mais, sei lá, cada vez melhor. E o que acontece daí? Se aquelas pessoas que não eram tão boas, vamos dizer assim, que você se relacionava, ou você vai mudar os seus relacionamentos, o próprio relacionamento em si, porque as pessoas vão mudar também, ou você vai mudar as pessoas com as quais você se relaciona, porque a sua frequência, a sua energia, ela vai estar mais positiva, mais elevada, e não tem como você, quando você limpa as memórias e está com a mente mais positiva, mais elevada, não tem como você continuar com os mesmos relacionamentos do mesmo jeito que estavam antes te prejudicando. Você vai estar, não é melhor, porque aqui a gente não está falando de ser melhor ou pior. Não é isso o verdadeiro Ho'oponopono. Mas você basicamente vai estar com uma frequência de energia diferente, mais positiva. Exato. Então, agora presta atenção no próximo slide. Então, eu coloquei o slide na mulher, em mim, porque geralmente é a mulher que começa. Não foi o caso do Diego, né? Que ele começou. Mas a grande maioria é mulher, então, para prestigiar as mulheres. Nem o caso do Everton também, que a gente falou ontem. Exato, né? E aí, então, você começou a aplicar. E aí, percebam agora um detalhe nesse slide. Opa! Olha, tem um The Jump of the Cat, que não é o nosso The Jump of the Cat número... Tem um pulo do gato bônus. Bônus aqui, ó. Vou chamar o tropeço aqui para ele aparecer. Chama o tropeço, chama o Berguinha, que tá deitado aí. E, ó, então, percebam que a memória compartilhada, que era aquela onda vermelha, ela continua partindo no início, continua partindo daquela pessoa. Mas ela... De mim, no caso. No caso do Nico, no caso. E aí ela encontra, tipo, um escudo de luz. Nós temos até um tratamento que chama escudo de luz. É como se ela encontrasse um escudo de luz e ela não consegue mais chegar naquela outra pessoa. Então, aqui o Nico mandou essa energia, essa memória compartilhada, que é uma energia, e ela bate aqui e volta. É como se existisse uma parede aqui. Ela não consegue mais conectar. Por quê? Porque eu estou numa outra frequência. Ela não encontra ressonância. Ela não encontra ressonância, porque eu estou... né, ressonando num positivo. E aí você está fazendo. E aí você vai emanar energia. Essa energia que você ativou em você, de luz, de amor, de cura, de evolução, você vai emanar. Você não tem como. É como um perfume. Você não passa o perfume só para você. Onde você vai, as pessoas sentem esse perfume. A sua energia é assim também. Onde você vai, você doa a sua energia. Não tem como você guardar. E aí essa sua energia positiva vai emanar para essa outra pessoa. E aí você vai dar oportunidade para essa pessoa se melhorar. É claro que ela tem o livre-arbítrio dela, mas você está dando essa oportunidade. Então, essa energia vai chegar nela. E se ela tiver aberta, se ela tiver uma fissura que permita essa energia ancorar ali no coração dela, o que vai acontecer? Opa, só um pouquinho. Agora, a pausa dramática que a Amanda... E quando você, que nem a Amanda ali, no caso do exemplo, a Amanda fazendo os tratamentos, ela vai... isso foi o que aconteceu comigo. Lá quando a Amanda já começou em 2002, né? Então fazem mais de 2 décadas que a Amanda está na área das terapias. Eu comecei com ela lá em 2006 para 2007. Que ela começou a me falar sobre chakra, sobre energia, que ela fez o curso de Reiki, aí eu fiz também. E aí eu comecei ali, mas no início eu fiz meio que assim de, sabe? Mas eu fui abrindo, né? Eu tinha aquela armadura, eu dava risada, achava que não funcionava. Eu trabalhava como procurador federal na época, né? Já, né? Desde muito cedo já tinha passado um baita concurso, então era da área jurídica, era totalmente racional. Eu não tinha na minha base
questões energéticas. Eu nunca tinha aprendido isso até os meus 20 e tantos anos, até lá quando a Amanda começou a me mostrar. E eu brincava com aquilo. Mas quando ela me fazia um ou outro convite, mesmo de brincadeira, eu dava permissão, eu aceitava. E aquela minha armadura de, isso aí é brincadeira, isso não funciona, isso é coisa de terapeuta, é coisa de holístico, é coisa e tal. Eu comecei a dar aberturas. E cada uma dessas aberturas é o que a Amanda fala ali. Eu fui possibilitando que essa energia mais diferente, no caso dela, ela fosse me ajudando, ela fosse reverberando em mim também. E cada vez mais, é lógico, depois eu fui fazendo a minha parte e mudando. Então hoje você que daqui a pouco tem um marido, né? A maioria aqui é mulher que está assistindo, tem aquele maridão, aquele companheiro, que, mas eu quero ajudar tanto ele, porque ele não muda, e eu quero que ele mude. Então, a primeira coisa é você parar de querer mudar ele. Uhum. Não fica forçando isso, porque aí você vai estar se apegando, vai estar controlando. Isso não é o verdadeiro Ho'oponopono. O verdadeiro Ho'oponopono você limpa, desapega e conecta. E aí você faz a sua parte, você faz os tratamentos em você. E aí, até a semana 6, da semana 1 a 6 da certificação, você vai fazer em você. E isso já vai gerar um resultado incrível nas pessoas próximas de você, seus filhos, marido, pai, mãe, daqui a pouco se convive perto, né? E na semana 7 e 8, aí sim, você vai aprender como fazer tratamentos para os seus familiares, inclusive para outras pessoas de forma profissional, como um especialista certificado. Então é um passinho de cada vez que você vai fazendo, e no final de 8 semanas, meu Deus do céu, você está com um arsenal, né, com um baú de confiança, com um baú de ferramentas e tratamentos para ajudar quem você mais ama. Isso aí. Então, olha só o que aconteceu. Então, você começou a aplicar em você, essa pessoa deu uma abertura, e aí você melhorou, e a outra pessoa começa a dormir melhor, começa a ter uma nova oportunidade profissional, começa a sentir mais confiança. Por quê? Porque aquela memória que estava sendo compartilhada não tem mais, não encontrou mais ressonância. E aí, né, Amanda, vem a pergunta que a gente recebe muito nos comentários, que as nossas alunas falam, que elas dizem assim, aí o meu marido, meu companheiro, minha companheira, minha esposa veio e falou assim, o que você está fazendo de diferente? Ou vem o filho, a filha diz assim, mas o que você está fazendo de diferente, mãe? Que você está tão diferente, né? Que você está tão melhor, que você está mais positiva, está mais calma, mais serena, que você está diferente. É por quê? Porque a sua energia mudou. Você está limpando as memórias, fazendo os tratamentos, os decretos, as ativações direitinho, e a sua energia muda. E quando a sua energia muda, que nem o depoimento da nossa aluna antes que a gente falou, você se torna outra pessoa, cada vez mais uma melhor versão de você. Quanto mais você sai da mente comum e vai para a mente ho'oponizada, quanto mais você limpa as memórias e vai para a inspiração da alma, mais você se torna a melhor versão de você, cada vez mais conectado ao seu Atma, com 100% de poder e 100% responsável pela sua vida. Isso, então, olha só, agora que você entendeu, agora você entendeu uma parte da explicação. Opa, tá? Tem mais, então, Diva? Sim, tem mais. Então, aqui, ó. Tu curte esse assunto, né, Eu Diva? curto demais esse assunto, eu acho impressionante. Então, agora você entendeu por que a Lucimara diz assim, o meu cachorrinho com a patinha com luxação se recuperou, sem medicamentos. Eu fiz um protocolo, foi inacreditável. A recuperação dele, eu fiz em mim e fiz um para ele. Então, quando ela faz nela, ela limpa a memória que estava compartilhando com o cachorrinho dela. E ela, como é uma especialista certificado, para acelerar o processo, além de fazer nela, ela também estava apta para ajudar o cachorro, então ela fez um tratamento também. Ela fez as duas coisas. E a Silvia Regina que diz, estar com a mente ho'oponizada me fez perceber que cada oportunidade é única e o verdadeiro Ho'oponopono transformou o meu casamento. O meu marido era hiperreativo, o tratamento em mim mudou ele. Então, o marido não fez o Atma Ho'oponopono, mas ele era hiperreativo e ele melhorou. Por quê? Porque existia uma ressonância, existia uma memória que estava sendo compartilhada e quando a Silvia limpou nela, ela deu oportunidade para o marido se melhorar, porque se não existe essa transformação, não existe mais sintonia. E aí, como o Nico disse, ou a pessoa muda, ou vai vir uma outra pessoa melhor na sua vida. E no caso da Lucimara, que ela fala do cachorrinho, né? Que a Amanda falou que você troca energias, né? Você troca você tem essa sintonia de energia de troca com seus pets, né? A Amanda faz muitos tratamentos, né? Isso você aprende na certificação, faz muitos tratamentos para nossos gatos, né? Um gato nosso tem 18, o outro tem 17, a outra tem 17, o outro tem 15, eu acho, 16, porque são tudo pegos da rua, né? São tudo adotados. Então, é tudo gato já a gente fala que é uma ala já bem veterana de gatos aqui. Uhum. E aí a Amanda tá sempre fazendo. E no caso da Maria Lúcia Peixoto... Só um pouquinho. Opa! O depoimento da Lucimara e da Silvia, você entendeu agora.
Agora, o depoimento da Maria Lúcia, você vai entender, por isso que eu botei setinha para lá, você vai entender a partir de agora por que a Maria Lúcia... A sua setinha revela a continuação da explicação. Revela a continuação. Então, da Lucimar e da Silvia, você já entendeu. O marido, cachorro... Memórias compartilhadas. Memórias compartilhadas. E agora nós vamos falar, então, de raízes ancestrais, que é isso que a Maria Lúcia fala ali. Tudo melhorou, os meus filhos foram os mais beneficiados e ho'oponizados. Por quê, Diva? Porque existe um tipo especial de corda aca chamado raízes ancestrais. Eu vou colocar a nossa aqui para cá. Pronto. Então, o que são raízes ancestrais? É um tipo especial de laço energético que nós temos com os nossos antepassados. Pais, mães, avós, bisavós, tanto os biológicos, e se você for adotado, você tem raízes ancestrais com a família biológica, mesmo que você não tenha conhecido, e também com os de coração, então, que estão conectadas. Então, através das raízes ancestrais, a gente se conecta com os nossos antepassados. E se você tem filhos ou netos, essas raízes continuam, né? Você hoje é a raiz ancestral, vocês têm essa conexão com os seus filhos, você é a raiz dos seus filhos e dos seus netos, assim como os seus pais são as suas raízes, seus pais e seus avós. Ah? E aí existe uma troca de informação, um fluxo de energia muito dinâmico e contínuo, mesmo com esses antepassados que você não conhece, mesmo com os antepassados que talvez já partiram dessa vida. Por exemplo, eu conheci todos os meus bisavós, mas o Nico não conheceu nenhum bisavô, né? Nem avô. Nem avô. Não. Então, mesmo que ele não tenha conhecido o avô e os bisavós, existe essa raiz. Ele está conectado, mesmo que ele não tenha tido essa relação. Porque não é sobre um relacionamento estabelecido, é sobre uma origem energética e espiritual da tua alma. Então, todos os antepassados, mesmo aqueles que você não gosta, você está conectado a eles. Não cabe a nós aqui fazer julgamentos nesse momento. Então, por isso que eu trouxe essa próxima foto aqui. Essa próxima foto, nossa, ela me emociona, ela me arrepia, porque é forte, é forte. Então, existe essa conexão. Tudo aquilo que os seus avós, seus bisavós, seus pais viveram, todas as dores que eles nem tiveram oportunidade de contar, todos os sofrimentos, tudo isso é compartilhado, porque se não foi tratado, vai ser compartilhado. Então, imagina que hoje você se sente cansada. Só vou tomar uma água. Imagina que hoje você, nossa, estou tão cansada, estou desanimada. E você não entende de onde que vem esse cansaço. E aí, se você for olhar no seu histórico, nas suas raízes ancestrais, você vê que a sua mãe teve uma vida muito difícil, com muitas dores, com muitos sofrimentos, e ela estava muito cansada. E a sua avó, nossa, ela enfrentou muitos desafios, ela se separou numa época que ninguém se separava, teve que dar conta dos filhos sozinha, foi uma guerreira, e ela também estava muito cansada. Então, esse cansaço, ele não é seu. Esse cansaço é um cansaço que está sendo compartilhado silenciosamente através dessas raízes ancestrais. E aí, quando você limpa esse cansaço que você está sentindo em você, você dissolve, você é o elo dos milagres que liberta a sua mãe e que liberta a sua avó. E se você tem filhos, você dá oportunidade de libertação para os seus filhos e para os seus netos, porque você não vai continuar sendo essa corrente de memória compartilhada. Você é o elo que se quebra ali e que dá a oportunidade da inspiração se manifestar. Então, imagina, por exemplo, o seu avô. O seu avô tentou fazer... por exemplo, no meu caso, o meu bisavô. Minha avó estava contando esses dias, quando ela veio passear, ela tem 84 anos. E ela estava contando que o meu bisa, ele tentou empreender, ele era marceneiro, tentou abrir uma fábrica e não deu certo, ele faliu. E aí ele foi para a Argentina, e daí depois voltou para o Brasil, e várias situações assim. Então, imagina a dor que ele passou, e daí ele tinha lá os seus 10 filhos para criar naquela época, com aquela gambada de filho tentando dar conta de tudo. Ele deve ter sofrido esse fracasso. E tanto é que ele não quis voltar para a terra que ele morava, de tanta vergonha que ele tinha de ter fracassado profissionalmente. E ele
ele não tinha ferramentas para lidar com essas memórias de dor. Ele simplesmente continuou vivendo, tinha que sobreviver, tinha os filhos para criar, tinha as contas para pagar, a vida que segue. E aí, mas essa dor, por ele não olhar para ela não deixa de existir. Essa dor fica registrada dentro dele e ela é compartilhada com os filhos e com os netos e vai passando. Então, às vezes você tem, nossa, eu queria tanto fazer uma transição profissional, olha que legal, o Nico, que coragem, fez uma transição profissional, fez uma escolha que estava mais alinhada com a identidade da alma dele e tudo mais, e aí você não consegue, você tem medo, por exemplo, de fazer. Às vezes esse medo nem é seu, mas você vai ver lá atrás, teve o seu pai que fracassou profissionalmente, ou o seu avô, o seu bisavô, e isso está sendo compartilhado. E sabe quando a gente, que nem quando a Amanda fala da minha história, né? Que eu trabalhei 16 anos como procurador federal, né? Não, 13, 14 anos como procurador federal, era um baita cargo, né? Concursado, estável, vitalício e pedi exoneração, né? Já faz alguns anos já, muitos anos, definitiva, né? Ou seja, não tem mais volta. E aí quando eu falo isso, eu me lembro na época, né? O quanto a gente sentia esse medo, né? E aí mesmo estruturando, mesmo racionalmente pensando nas coisas, a gente sente o medo. Então, para você entender assim essa importância dessas memórias compartilhadas, dessas raízes ancestrais, pensa naquelas coisas em que você muitas vezes você sabe que você quer fazer aquilo, você sabe que aquilo vai te fazer bem, você sabe que você vai dar conta, sabe quando você sabe que é aquilo para fazer, mas mesmo assim vem um medo absurdo, vem uma voz interna te sabotando, uma voz te boicotando, aí fica uma luta dentro de você mesmo, entre aquilo que você quer, que é somente, que é racionalmente o seu pensamento, e o seu sentimento, que a Amanda falou, dizendo que não vai dar, que isso vai dar errado. Você não entende isso, mas da onde que vem isso, né? Agora você já sabe. Além das memórias limitantes, você sabe que tem esse tipo específico de raízes ancestrais, né, Amanda? Exato, isso é muito importante. Então, e olha só, e agora você entende, então, por que nós temos os depoimentos, por exemplo, da Célia Joplin. Ela diz, eu limpei em mim, a minha filha passou a dormir sozinha e não teve mais medos. Porque era uma memória que estava em nível de compartilhamento. E as memórias compartilhadas, elas são muito fortes, porque elas estão o tempo todo se retroalimentando. Então, elas são assim silenciosas e são muito fortes. A Silvia que diz, né, eu me emociono em falar do Ho'oponopono, porque vem me transformando a cada dia e tudo e todos à minha volta. Resolvi questões com a minha mãe. Está sendo incrível, são muitas bênçãos para contar. E a Juliana que diz assim, o financeiro a cada dia melhora, com surpresas inesperadas. Relacionamentos entre familiares estão mais sólidos e mais tranquilos. E entendo a minha ancestralidade. E no depoimento da Juliana, contém o nosso The Jump of the Cat número 3. Vamos ver se vocês já estão suspeitando qual é esse The Jump of the Cat. Percebam, o financeiro cada dia melhora, com surpresas inesperadas. E relacionamentos entre familiares estão mais sólidos e mais tranquilos, e eu entendo a minha ancestralidade. Que entender a ancestralidade e melhorar os relacionamentos tem a ver com as questões financeiras? Não responde ainda, Nico, por favor, não já vamos não posso entender, responder, não Diva. pode responder ainda. Eu estava olhando aqui, Amanda, o da Silvia Regina, que ela tem um depoimento aqui, eu tô com o meu celular, a gente não deu tempo de... Vou botar aqui, peraí. Não deu tempo da gente colocar no slide, então tá um textão ali, ó, fica difícil, eu não consigo chegar na câmera, em que ela fala assim, né, que são muitas bênçãos, né, além de dormir a noite toda, acordar leve com energia, é maravilhoso ouvir a minha mãe com 71 anos de idade, que nunca tinha dito eu te amo para ninguém, mandar um áudio de boa noite e dizer pela primeira vez, a Silvia Regina tem 51 anos, né, de idade, dizer pela primeira vez, eu te amo. Eu com 51 anos de idade. Foi surreal a sensação de alegria e paz no meu coração. É a certeza que estou no caminho certo. E aí ela agradece, ela fala muito, né, do Atma Ho'oponopono, que ela está mais serena, oscilando menos, procrastinando menos, e que tudo tem melhorado. Então imagina você, que daqui a pouco você sente que tem algo com seu pai, com a sua mãe ainda, né, ou com filho, com filha, sabe? Que você sente que é muito poderoso. Essas raízes ancestrais, elas são muito poderosas. E enquanto você não fizer essa limpeza dessas memórias, né, que as raízes ancestrais é uma forma disso, enquanto você não limpar isso,
você vai continuar sendo afetado. Então, quando a Silvia estava fazendo nela, ela permitiu que a mãe dela, já com 71 anos de idade, né, que é já uma idade, já é uma pessoa experiente na vida, né, lógico, longe de ser velha, por 71 anos, está recém começando muitas coisas na vida, a gente tem alunos aí de 80 e tantos, quase 90, então, mas 71 anos já é uma pessoa experiente, uma pessoa que tem muitos hábitos, muitos pensamentos fortes, muitos sentimentos fortes, e ela conseguir pela primeira vez na vida dela, imagina você como filha, no caso aqui, com 51 anos de idade, permitir que a sua mãe, com 71 anos de idade, consiga liberar essa energia, esse cardíaco, né? A Amanda já falou um pouco sobre chakras aqui, liberar essa energia. Meu Deus, isso é uma coisa assim incrível, né? Uma coisa realmente iluminada que você faz pela sua mãe, pelo seu pai, que já é mais idoso, né? Exato. Então, isso que o Nico está falando, né? Porque, assim, entender as situações do passado racionalmente, isso é fácil, ok? Você olha para trás, você sabe que o seu pai e sua mãe foram o melhor que eles podiam, talvez você já entenda, mas lá no nível do sentimento, se a gente for, assim, verdadeiramente honesto com a gente sabe que lá no fundo, quando eu era criança, eu queria que fosse diferente aquela situação. Eu queria que minha mãe fosse mais presente, eu queria que tivessem me entendido, me apoiado numa determinada decisão, e eu não me senti sozinha, me senti abandonada. Conscientemente você sabe, você entende, mas no nível do sentimento ainda existe aquela memória. Então precisa ser limpo, a gente precisa ser honesto. E o mais incrível que para você aplicar os tratamentos do Atma Ho'oponopono, vou colocar até o slide aqui para gente. E aqui entra esse conceito, né? Também não é o tema da nossa aula, mas a Amanda já falou um pouco sobre isso ao longo do desafio. Entra o conceito de criança interior, né? Talvez que é um conceito que muitas pessoas entendem. O que é essa criança interior? Não é que existe uma criancinha dentro de você. A criança interior é justamente a sua mente subconsciente. Exato. Né? E ali estão as memórias. Então, quando a gente fala em curar a criança interior, o que a gente está falando? Em limpar as memórias limitantes. Quando a gente fala em acolher, curar, cuidar da criança interior, não é colocar uma criancinha no colo e eu vou ficar agora olhando para essa criancinha. Não existe essa criancinha. Isso é só uma analogia e, de acordo com o verdadeiro Ho'oponopono, é a sua mente subconsciente, as suas emoções, as suas memórias que você limpa. Isso, porque para o verdadeiro Ho'oponopono, ele chama a mente subconsciente de Unihipili, que se chama criança interior. E a mente consciente, Uhani, que significa mãe. Então, a sua mãe, que é a mente consciente, ela entende das coisas. Sim, eu consigo entender que foi assim, eu consigo me esforçar para não julgar, para aceitar, mas a criança, quando ela tem memórias, essa criança interior, essa Unihipili, essa mente subconsciente, ela é birrenta. Não, eu queria que fosse diferente. Ela chora, ela sabe? Então, eu preciso fazer o quê? Lembra lá da nossa primeira aula, segunda aula que a gente fez o Sinto Muito lá? Isso, fazendo o acolhimento. Então, o Sinto Muito, que é o acolher. Quem não fez ainda, né? Lembra aulas 1, 2 e 3 e essa de hoje também, disponíveis até no domingo na reprise. No final da aula 2, a Amanda fez esse Atma Mantra, as 8 frases, foi incrível, a energia muito poderosa. Então fica muito atento para isso, né? Todas essas, a Amanda colocou lá, 2% é o racional, 98% é o emocional, o subconsciente, e 2% é o racional. Aquilo que a gente sabe, que eu sei racionalmente, é 2%, que a Amanda sabe, que você sabe. E aquilo que a gente sente, que é o que está guardado lá no nosso porãozinho, no nosso baú das emoções, dos sentimentos, que é o nosso subconsciente, a nossa criança interior, isso é 98%. Então, dificilmente aquilo que nós sabemos racionalmente, nós vamos sentir da mesma forma. É sempre uma luta desigual. E sabe, Nico, que é bem importante falar isso, porque a experiência própria de vida, experiência da minha vida, e de acompanhar já milhares e milhares de alunos. Vai abrir a caixa preta agora, Diva? Então, assim, quando você Posso encerrar a transmissão? Quando você diz assim, nossa, mas eu amo meus pais. Todo mundo ama, nem todo mundo ama, mas vamos dizer que a grande maioria assim fala. Todo mundo quer amar, né? Quer amar. Não, porque eu amo os meus pais, não existe nada, eu entendo, eu amo os meus avós. Quando a gente fala, não tem nada para ser limpo e para ser perdoado no nosso relacionamento, porque eu já entendi, cada um é uma alma evoluída e cada um fez o melhor que podia, eu respeito o nível de consciência deles, eu sei que eu penso diferente e ajo diferente, mas eu respeito. Se você fala que não tem nada para perdoar, o seu caso é mais grave. Porque eu já estive nesse lugar. E eu achava que, nossa, já estava tudo curado em relação ao meu passado, mas eu não conseguia ter prosperidade. E até que eu me permiti vestir as sandálias da humildade, abrir meu coração para o Atma Ho'oponopono e permitir que os tratamentos atuassem fazendo a limpeza dessas memórias. Então, sabe,
E ainda mais, imagina então se você tá no caso que, nossa, eu sei que eu não aceito, eu fico revoltada com meu avô porque ele abandonou a minha avó, ou porque meu pai fez alguma coisa assim, ou porque a minha mãe teve determinada atitude. Aí você tem ainda consciência da memória. Mas esse caso eu acho que não é tão grave. Eu acho mais grave o caso que a gente bota os panos quentes e fica totalmente inconsciente do inconsciente do inconsciente, sabe? Muito bom isso, Amanda, muito bom. Como sempre, né? Muito incrível, iluminado que você fala. Uma das maiores artimanhas da mente comum, tomada por memórias limitantes, é negar. É se iludir, é fazer de conta que está tudo bem quando não está tudo bem. E quanto mais o fato de você continuar mentindo para você, isso acontece comigo, pode acontecer com a Amanda, se a gente não cuidar, se a gente não fizer a limpeza, o fato de você continuar mentindo para você que está tudo bem, não vai tornar uma verdade que vai ficar tudo bem. Muitas vezes na nossa vida, aconteceu isso muito quando eu não gostava, né, que eu não estava mais feliz no meu trabalho lá de procurador federal. Eu me olhava no espelho e eu não sabia mais quem era aquela imagem que eu via refletido. Eu via ali um impostor da minha própria história, eu não via o Atma com 100% de poder. Eu via alguém que era uma mentira. E todos os dias quando eu olhava, eu via a mentira. E por um tempo eu passei a acreditar, a mente comum na época, fazia eu acreditar que uma hora ia se tornar verdade aquela mentira que eu olhava no espelho. Que ia ser assim, sem eu fazer nada. E por óbvio, isso foi só uma ilusão e gerou sofrimento, gerou dor, gerou perda de tempo, gerou perda de dinheiro, porque a gente não conseguia colocar os projetos da nossa empresa em ação, porque eu estava com aquela energia dividida. Então, olha para a sua história de forma amorosa, com compaixão, com carinho, com amor, sem culpa, sem cobrança, sem vitimização. Acolhe isso e olha e diz assim, nossa, aonde que eu estou mentindo para mim nessa vida? Você já se fez essa pergunta hoje? É uma pergunta justa e honesta. Aonde que você está sendo um mentiroso da sua própria história? Aonde que hoje você está sendo alguém que não é o seu Atma com 100% de poder? Aonde hoje na sua vida você está sendo alguém que não é quem você é de verdade, a sua identidade da alma? Você já se perguntou isso? Quanto mais distante, né? Aí vem a lacuna, que é um outro conceito que a gente ensina para os alunos e mentorados. Quanto mais distante você está entre quem você é de verdade, o seu Atma, e quem você está sendo nessa vida, maior o sofrimento. Quanto mais próximo você hoje vivendo a sua vida, quem você está sendo, com quem você é, quanto mais próximo você estiver da sua identidade da alma, mais próximo do seu propósito, da sua missão, menor o sofrimento, menos mente comum, mais mente ho'oponizada, menos memórias limitantes. Isso. Então, você já começou aqui o processo de limpeza das memórias, você que está fazendo o tratamento inicial do Atma Ho'oponopono, certo? Então, você que está aproveitando essa energia e está aplicando até domingo. Eu fico falando. Isso. E aí, então, olha só, então você já está... E aí, depois a gente continua fazendo esse processo de limpeza das memórias na certificação. E tudo isso é feito, gente, sem reviver traumas, sem ficar buscando culpados, sem ter que ficar falando, buscando as pontas soltas. A gente não quer olhar para isso. A gente simplesmente só acolhe o que está acontecendo dentro de nós. Então, é um processo muito gostoso de fazer, é um processo emocionante de fazer. Que leva poucos minutos, né? Você, não importa a sua religião, você vai poder fazer. E uma das coisas que, desde que a Amanda criou o Meditar Transforma, lá em 2016, o Cura da Alma, lá por 2020, né? Antes da pandemia, o Cura da Alma foi uma ferramenta incrível para as pessoas. O Mapa da Alma também surgiu nessa época. E o Atma Ho'oponopono, você tem esse caminho, né? E é um caminho leve, natural, que qualquer pessoa pode fazer, não importa o seu nível hoje, não importa quem você esteja hoje, onde você esteja, qual país você esteja. Se você não tem tempo, você consegue, porque é poucos minutos por dia, e você tem esse caminho. Então você olha ali, a parte inicial desse processo é um processo. A gente já falou várias vezes sobre esse processo de limpeza das memórias. E o seu processo de limpeza das memórias já começou. Você que está fazendo o tratamento, você que está assistindo a aula 1, já começou esse processo. É o nível inicial. Tanto o livro como o desafio é o nível inicial. É um nível teórico, em que a gente coloca bastante informação teórica, né, com essas aulas agora para você. Por quê? Porque é necessário você entender o que está acontecendo e por que está acontecendo e como que você muda isso agora. E aí depois, no próximo nível, é a certificação, que a gente já falou. Muita gente, né, centenas de pessoas já entraram no grupo VIP pré-certificação, já para ter todas as informações. A certificação vai abrir na segunda-feira às 8 da manhã. Então, só quem estiver no grupo VIP vai ter uma oferta especial, uma condição especial com
presentes, né, Diva? Talvez. Presentes especiais, Talvez com alguma coisa autografada aí, um livro, não sei. A gente vai revelar tudo no sábado para você, às 9 da manhã. A gente revela no sábado, na aula final. E depois ainda tem a mentoria, mas a mentoria a gente não fala aqui porque a mentoria é só para os alunos, então não compete aqui no desafio a gente falar. Então, só para você saber, você que, nossa, eu quero continuar esse processo, eu quero esses tratamentos, o próximo nível é a certificação do Atma Ho'oponopono. E como o próprio nome fala, é uma certificação, não é um cursinho qualquer. Então você já imagina que o valor do investimento também, a gente vai fazer uma condição especial, e o valor do investimento ele não é o valor de um cursinho qualquer que você vê por aí, então, porque é uma certificação. Isso, e olha só, a Wanda, ela fala assim, bom dia, esse foi o melhor investimento que fiz nos últimos tempos. Tudo melhorando, estou achando incrível, muito obrigada a toda a equipe. Então, ela é da turma Gayatri, como você está vendo ali. A Fabiana que disse assim, eu sou aluna nova da certificação, não tenho renda nenhuma. O dinheiro de arrumar meu dente eu usei para entrar na certificação, foi o melhor que eu fiz até hoje. E esse depoimento da Fabiana, ele é bem impactante, porque às vezes a gente olha, nossa, tipo, mas eu não posso investir em mim agora. Isso é um dos sinais, né, Amanda, que da mente comum e das memórias limitantes. Justamente o fato da mente comum e das memórias limitantes fazer você acreditar que você não pode investir agora, que agora não é o momento, que você não tem tempo, que agora você não pode, é justamente o fato de que você ainda se encontra com a mente comum e com as memórias limitantes. Olha que incrível isso. Uhum. Enquanto você não superar essa vozinha e der o passo, nada vai mudar. É muito maluco isso, mas é o que acontece, né? Uhum. E aí a Márcia Coura, ela fala assim, estou me sentindo com mais confiança, mais confiante e energia, muito mais amada pelas pessoas familiares. Procurando lembrar sempre de ver o outro com olhos de amor, que a gente falou olhos de amor. É o meu colar vibracional aqui que eu tenho. Meu esposo voltou a fazer pilates. Ele andava sem energia para isso. Percebi mudanças nele. E daí ela coloca, eu estou fazendo só o tratamento, né? Só ela tá fazendo nela e o marido começou a melhorar, entendeu? Então, mostrando isso, tudo que você acabou de ver. Estou sentindo a certeza que meus projetos para esse ano e para o próximo e para tantos anos seguintes terão muito sucesso. A gente fica muito feliz com esses relatos, porque, nossa, saber que esta mensagem, né, ela não é sobre a Amanda, muito menos sobre mim, é sobre a mensagem do verdadeiro Ho'oponopono, que é algo incrível, algo que já tem milhares de anos, né, Amanda? Uhum. E que a gente tem a certeza absoluta que o Atma Ho'oponopono, que é esse método criado pela Amanda, sim, daí o Atma Ho'oponopono, para acelerar e facilitar esse processo do verdadeiro Ho'oponopono, ele gera tantos benefícios e ho'oponizações, né, Amanda? Isso, e aí aqui, ó, dormir uma noite inteira, a mente serena, mais calma, mais paciência, e ainda uma mente ho'oponizada, e ho'oponizar tudo e todos, uma mente ho'oponizada e um casamento ho'oponizado, com mais harmonia nos relacionamentos familiares. Então, que incrível isso! Não, e olha, né, Amanda, olha o tamanho desses depoimentos que a gente recebe dos alunos. Então, tudo isso, ou eles mandam para nós no YouTube, nos vídeos, né, que a gente faz, ou eles mandam lá no WhatsApp da nossa empresa, ou eles mandam no grupo, né, no grupo exclusivo dos alunos. A gente fica muito feliz. Diva, eu tô olhando aqui no retorno algum Jump of the Cat. E agora, olha só, esses depoimentos foram para vocês começarem a contextualizar e estarem preparados para o nosso The Jump of the Cat número 3. Meu Deus do céu! Olha só, então, para explicar... Esse teu emojizinho que tu botou aí do bonequinho amarelo é uma piada, né? Ai, então, para explicar esse terceiro The Jump of the Cat, que o tropecinho vai trazer para você, nós vamos ler o depoimento da Ângela, e nós vamos lê-lo juntos, tá? Então, a Ângela diz assim, né? Que ela superou a depressão, o cansaço, a irritabilidade, o desânimo com o Atma Ho'oponopono. Que ela retomou o entusiasmo, tem mais motivação e está se sentindo leve. Daí ela diz assim, ó, melhorou o financeiro, novos alunos chegando e ficando, e ainda indicando o meu trabalho. E a agenda está lotada. O casamento que estava por um fio, agora ela resgatou o seu casamento. Então, por que eu trouxe esses depoimentos que falam, tanto como o da Juliana, que você viu, que fala da questão, nossa, como que melhora o financeiro e melhora os relacionamentos? Qual é essa conexão sutil, invisível, que
existe entre vida financeira e relacionamentos. E aqui, Amanda, antes de tu falar essa conexão invisível, que é um slide iluminado que vocês vão ver agora, eu estou olhando o retorno aqui, que aqui é a nossa estrutura, que é bonita. Lembra que no anterior a aluna falou sobre ela atingir metas, né? Nossa, estou mais feliz, mais serena, estou algo melhor, estou atingindo além da meta. Aí você vê agora, além de salvar o relacionamento, ela também melhorou o relacionamento e também teve a agenda lotada. A gente está prometendo para você que isso vai acontecer? Eu não sei, porque pode acontecer se você quiser isso ou algo melhor. A Ângela, provavelmente ela não entrou por conta de lotar a agenda dela. Por quê? Porque é um curso de Atma Ho'oponopono. Né? É um curso de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Não é um curso de marketing, por exemplo, que seria isso aqui para você fazer anúncios e lotar sua agenda. Mas olha o que aconteceu para ela. Então, esse é o caminho de quem continua. Lembra lá do ou desiste ou continua? O caminho de quem continua HAD fazendo os tratamentos em busca da mente ho'oponizada, de instalar esse chip, entre aspas, da mente ho'oponizada, é esse caminho de acontecer aquilo que você quer ou algo melhor. Perfeito. E agora, Diva, nos mostra essa conexão invisível, e agora, cheia de borboletinhas. É o que está embaixo da terra que cria o que está em cima dela. Olha só. Então, são essas raízes ancestrais. Você é um ser energético que possui essas raízes ancestrais. Se as suas raízes ancestrais são fortes e profundas, se existe honra, perdão, gratidão em relação à sua história de vida e à história de vida dos teus antepassados, você vai manifestar uma vida de abundância divina, com realização profissional, com oportunidades, com fluidez de fluxo financeiro, as coisas vão dar certo para você. Agora, se não existe esse perdão, não existe essa honra, essa gratidão em relação à tua própria história de vida e à história de vida dos teus antepassados, se existem memórias compartilhadas, elas são como ervas daninhas. E o Nico, que já plantou mais de 10 mil árvores, ele pode nos dizer o que acontece, Nico, se uma árvore ela não tem raízes fortes e profundas. Ela fica fraca, ela fica suscetível a doenças, pragas, ela não frutifica. Se ela der frutos, ela vai dar poucos frutos e provavelmente, ou certamente, esses frutos não vão ser frutos bonitos, vão ser frutos ou podres, limitados, ou frutos limitados, ou frutos menores do que ela poderia dar. E ela também fica muito exposta as coisas do mundo lá fora, como, por exemplo, uma árvore fraca, assim, com raízes fracas, ela não tem estrutura. Às vezes, ventinho. Qualquer vento, qualquer influência externa, ela pode cair e morrer. Exato. Então, honrar as tuas raízes ancestrais, perdoar a tua própria história de vida, perdoar a história de vida dos teus antepassados, não significa que você está concordando, que você agora tem que conviver com eles, que nada disso. Perdoar é apenas honrar e agradecer, entender que cada um está sendo o melhor que pode, dentro do seu nível de consciência e evolução, respeitando a história de vida de cada um. Sabe? E é isso que vai permitir essa honra, essa gratidão em relação à tua própria história e em relação à história das pessoas que vieram antes que você e abriram o caminho para você estar aqui hoje. É isso que vai fazer com que você manifeste a abundância divina na sua vida. Então, esse The Jump of the Cat 3, ele finaliza o conhecimento que nós vimos na aula anterior, na aula 3, sobre manifestação, ho'oponização dos teus sonhos, ho'oponização dessa abundância divina. Então, precisa existir lá essas raízes de amor. Precisa existir, porque sem elas você não vai conseguir dar os melhores frutos, você não vai conseguir cumprir com a tua missão, você vai ficar cansado, você não tem de onde tirar suas forças. Então não é sobre estar certo ou errado, vítimas, culpados ou vilões, é sobre reconhecer que você é o Atma e tem 100% de poder, assim como cada pessoa, inclusive os teus antepassados, mesmo aqueles que você não gosta e que você discorda, também são o Atma e eles também têm 100% de poder. O Atma Ho'oponopono, por isso, é uma mensagem de perdão, de amor, de união, em que, sim, cada um de nós é uma extensão do Divino Criador. Só que o que acontece é que alguns estão com muitas memórias, ocultando essa luz, ocultando esse divino. Não cabe a nós julgarmos os que estão com memórias. Cabe a nós acolhermos e respeitarmos que cada um desperta no tempo que for o tempo certo. Então, você está aqui porque você está no tempo certo. Você ouviu um chamado do teu coração para despertar a tua luz, para despertar o amor que existe em você,
você esse potencial, esse 100% de poder. Você ouviu esse chamado. E agora a questão é se... E quando a Amanda fala de chamado, esse chamado, ele não acontece sempre. Né? Você não está aqui por obra do acaso ou por simples coincidência. Você está aqui por uma sincronicidade total, absoluta e extrema entre esse chamado da sua alma por uma mudança e o que o verdadeiro Ho'oponopono, o Atma Ho'oponopono e a nossa diva iluminada Amanda Dreyer pode te ajudar. Uma sincronicidade extrema entre o seu chamado e o Atma Ho'oponopono. A hora é agora. Então a gente vai fazer esta aula final no sábado para dar todas as informações. Essa aula final sábado, 9 da manhã. E até no domingo você pode assistir a reprise e fazer os tratamentos. Esse chamado contém uma fonte inesgotável de energia. Ele não acontece toda hora. E você está aqui, que chegou na aula 4, né, nessa última aula, vamos dizer assim, de mais conteúdo, é sinal de que você está comprometido, que você sente que, nossa, agora deu. Agora chegou a minha hora de continuar esse processo de limpeza das memórias limitantes, cada vez me tornar mais esse especialista de mim mesmo e poder ajudar também as pessoas que eu amo. Isso, e agora você entende que, no fundo, todos nós estamos conectados, né? Como o Nico falou, as pessoas que você tem um relacionamento mais intenso e mais duradouro, existe uma corda ACA, vamos dizer, do tamanho de uma corda naval, bem grossa, que flui muita informação. As pessoas que você não convive tanto, que existe uma corda do tamanho de um fio de cabelo, fininha, mas ali também passa informação. Mas no fundo, estamos todos conectados. E quando a gente fala assim, nossa, porque eu desejo um mundo com mais paz, porque eu desejo um mundo com mais amor, até me mostra aquele tratamento do que o especialista, o Cura da Terra, que tem um planetinha, e um especialista certificado, ele aprende a fazer, tem um que a gente gosta muito de fazer, que é esse daqui, que ajuda todos os seres. Então, eu quero um mundo com mais paz, eu quero um mundo melhor, né? Um mundo com mais amor, com mais compreensão, em que as pessoas sejam mais felizes. Então, lembra que... Porque estamos todos conectados. Quando você deseja isso, você está desejando isso para você, para as pessoas que você conhece e para todos os seres. E falando em estarmos todos conectados, nós vamos colocar um vídeo de exatos 30 segundos e aí a gente volta para encerrar. A gente quer dar os parabéns para todo mundo que deu like, para todo mundo que se inscreveu no canal e para todo mundo que compartilhou esse nosso desafio Atma Ho'oponopono, que ainda a gente tem a aula final no sábado. Vocês que deram like, vocês que compartilharam para mais pessoas, né, para aumentar essa nossa comunidade ho'oponizada, vocês têm a nossa gratidão, vocês têm a nossa energia positiva, vocês têm o nosso amor, porque quando vocês compartilham com outras pessoas, vocês também estão sendo o elo dos milagres de forma de graça. Você só precisa mandar para o WhatsApp das suas pessoas, falar para elas que isso vai ajudar. Por quê? Porque é sobre ser humano, é sobre família, é sobre pai, mãe, esposa, esposo, filhos. Esta é a mensagem do Ho'oponopono. E vamos mostrar por que estamos todos conectados. Se preparem, Diva. Vamos 30 lá. segundos. 30 segundos. Vamos lá. A paz do Senhor! Paz, a graça do Senhor amado em Cristo e casal chamado Nicolas e irmã Amanda. E quero agradecer a Deus pela vossa ajuda aqui em Moçambique. Muito obrigado por nos ajudar. Estamos aqui hoje, estou muito feliz, estou muito grato. Estamos aqui hoje para as crianças à espera de alimentação. Que Deus sempre continue a vos abençoar aí em Brasília e não falte, continue a nos ajudar aqui. Hoje as nossas vidas estão melhores através de vocês lá por nos ajudar. Estou muito feliz, estou muito grato. Que Deus sempre continue a vos abençoar. Nossa, Essa é uma das instituições que a gente ajuda através do Instituto Viver na Bênção, né? A gente falou na aula passada sobre o nosso porquê, sobre as crianças, os animais de estimação, os pets, os idosos, tudo que a gente pode ajudar, seja nós como pessoa física, seja a nossa empresa doando 10% do valor líquido das inscrições. E esse é um programa lá em Moçambique que ajuda, acho que cerca de 200 crianças. E quando a gente olha para essa missionária lá, essa professora lá em Moçambique, com as crianças no chão, comendo ali, estudando, e ela fala assim, somos muito gratos porque estamos cada vez melhores, porque agora a gente pode comer todo dia, porque antes eles não tinham comida todo dia. Isso mostra o conceito de abundância divina, mostra do que acontece quando você sai de uma mente comum e entra numa mente ho'oponizada. Você passa a ajudar as outras pessoas, você passa
a ter um holofote de Deus sobre você. Você já pensou nisso? Deus, universo, a consciência, o nome que você achar melhor de acordo com a sua crença religiosa. Quando você entra numa mente, quando você está com uma mente comum tomada por memórias, é como se tivesse uma luz escura sobre você. E quando você entra na mente hopoponizada, que vive a partir da inspiração da sua identidade da alma, Deus, o universo, a consciência, a divindade, coloca um holofote daquelas poderoso assim em você e diz assim: esta pessoa está iluminada, esta pessoa eu vou mostrar o caminho para ela, eu vou mostrar oportunidades melhores, porque ela vai ajudar as outras pessoas, ela vai contribuir, ela vai ser uma pessoa melhor, mental, emocional e financeiramente ela vai ser cada vez mais o Atma aqui na Terra. Estamos todos nós aqui, né, Amanda, com o Atma Ho'oponopono, para que nós sejamos o Atma com 100% de poder, para que nós sejamos o cérebro, os braços e as pernas de Deus em ação nesta vida, nesse planeta, enquanto a gente ainda estiver aqui. É isso, Diva? É isso. E olha só, o Nico falou tão bonito, né? E Ho'oponizar é o quê? É retornar ao estado perfeito. Qual é esse estado perfeito? É voltar a ser luz, amor, ser o Atma com 100% de poder. Então lembra que você pode ser a luz que ilumina a sua vida, a luz que ilumina tudo e todos, sem nenhum esforço, porque você é luz, você é amor e você tem 100% de poder de fazer a mudança que você deseja, de realizar cada sonho que o seu coração sonhar e viver uma vida de abundância divina. Você tem o poder de ver a partir de agora, porque até agora você não sabia, mas a partir de agora você sabe. Nos vemos no sábado às 9 da manhã com a aula final poderosa, que a Amanda vai dar mais informações sobre a certificação, vai fazer um resumão sobre tudo que a gente falou aqui. Então você que já quer se inscrever na certificação, não pode agora, porque é todo mundo junto na segunda-feira de manhã, às 8. Então entra no grupo VIP do WhatsApp, no grupo pré-certificação, que ali a gente vai dar todas as informações a partir da manhã. A gente já vai estar dando as informações, vai ter presentes, vai ter alguma coisa talvez autografada para quem se inscrever na segunda de manhã. É tudo muito rápido. Só para você ter uma ideia, nos últimos, recentemente a gente abriu uma turma, um acompanhamento, e as vagas se esgotaram em exatos 8 minutos na segunda-feira de manhã. Foi das 8 às 8h08, alguma coisa. 8 minutos e alguns segundos. Foi incrível. Foi. Então é por isso que é importante você que... Nossa, eu preciso continuar, eu preciso saber mais. Você já entrar no grupo VIP do Atma Ho'oponopono da pré-certificação. Isso. E agora eu vou deixar vocês com mais alguns alunos. Nossa, quanto aluno! Meu Deus do céu, uma abundância de aluno aqui, hein? Vamos lá. Eu tenho tido prosperidade, reconhecimento no trabalho, retornos financeiros. Então, assim, em pouco tempo eu estou vendo muito resultado. Observando que eu só estou na metade do curso, fiz um pouco mais de 60% do curso e já tenho tido ganhos tão maravilhosos. Um deles, controle da minha ansiedade. E essa confiança tem me trazido tanta leveza e o controle da minha ansiedade cada vez mais gerenciado. Eu estou me sentindo muito leve, muito em paz. Eu voltei a correr, voltei a praticar exercícios físicos, estou cuidando muito da minha alimentação, o relacionamento meu e do meu filho, a minha condição de mãe, como melhorou. Amanda, eu só estou na metade do curso, eu não cheguei ao final ainda e já tenho ganhos tão fantásticos. A única coisa que eu tenho que te dizer é muito obrigada. Com o Atma Ho'oponopono, com as técnicas que eu tenho feito todos os dias, destrancou de uma forma impressionante. Eu tenho vendido muito, muita coisa melhorou. Relacionamento em casa, melhorou as vendas, eu me melhorei o meu interior. É só bênçãos, bênçãos e bênçãos. Eu tenho muito a agradecer a ela. As coisas estão fluindo. Eu sinto não só em mim, mas eu percebo aqui a minha casa mais calma, meus filhos, meu marido, nossa vida com mais harmonia. A minha casa realmente, assim, parece que tem mais amorosidade até. Eu sinto como se eu tivesse alinhada com algo que vai desatando os nós. É interessante isso, né? Porque me vem um sentimento de confiança de que está tudo certo, de que tudo vai dar certo, vai continuar dando certo. Me tranquiliza bastante. Eu era muito nervosa, hoje eu sou calma. E o mais interessante é que eu estou muito confiante. E quando você é confiante, as coisas fluem. Muitos benefícios, as coisas começam a andar na sua vida. Tudo que estava muito parado, processo, falta de dinheiro, começa a andar. Eu tinha me afastado da empresa, estava por casa, agora voltei a trabalhar e agora mudou tudo.
Agora tudo parece mais fácil, mais tranquilo. Meu marido já percebeu, minha família já percebeu que eu tô mudando. E não satisfeita, também entrei no Mente Serena. Eu já tô mais calma, já tô mais tranquila, mais empoderada, me sinto mais empoderada. Então isso melhorou muito as minhas relações, muito a minha qualidade de vida como um todo, né? Para mim foi um divisor de águas, uma bênção na minha vida. Eu tô vendo grandes transformações em apenas 30 dias que eu tô fazendo. Paguei o curso e aí fui pro nível 2 e tá sendo maravilhoso, maravilhoso. A gente fez o desafio de 8 dias, que foi uma experiência incrível, incrível, incrível.